um pouquinho da atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é a camada de ar e de gases, né, portanto, que envolve um planeta. E no caso, nós vamos falar da atmosfera terrestre do planeta Terra. O planeta tem a força gravitacional, então, quanto mais próxima essa camada de gás estiver do nosso planeta, maior ele tem a ação dessa gravidade. Então, se nós imaginarmos o planeta como uma bola de futebol e essa camada de gás em volta dessa bola, quanto mais próximo da superfície, maior a concentração de gases, e quanto mais afastado, mais rarefeito, mais vai diminuindo essa concentração de gases. E aí, quanto maior a altitude, menor a camada de gás que nós temos ali, né, a concentração desse gás. Então, quando nós viajamos para lugares muito altos, com grandes altitudes, nós sentimos esse ar um pouco rarefeito que se diga. Por exemplo, a cidade de Cusco, no Peru, ela está localizada a 3.400 metros de altitude. Então, se você comparar uma região a nível do mar e a cidade de Cusco, no Peru, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que aqui seja a cidade. E daí nós comparamos com essa cidade aqui, que seria a cidade do Peru, e aí nós vemos a quantidade de ar que teria em cima de uma cidade no nível do mar e em cima de uma cidade que está numa altitude maior. Então, nós temos uma rarefação maior da quantidade de oxigênio. E aí, como consequência disso, as pessoas, quando chegam nessas cidades de grande altitude, elas sentem algumas coisas. Elas sentem tontura, enjoo, dor de cabeça, cansaço e uma fraqueza excessiva. E ao longo dos dias, esses sintomas melhoram e eles passam. E eles passam por causa de uma coisa chamada aclimatação. O seu corpo tem uma maneira de compensar essa falta do oxigênio que está lá. E uma dessas maneiras está relacionada ao nosso sangue, a hemácia. A hemácia é a nossa célula, o glóbulo vermelho do sangue. E esse glóbulo vermelho do nosso sangue, ele é responsável por transportar o oxigênio. Então, ele vai pegar o oxigênio, é como se fosse um carrinho que está lá no seu pulmão, né, no sangue, que passa pelos alvéolos pulmonares, e a hora que você respira o oxigênio, os alvéolos pulmonares vai entregar esse oxigênio para as hemácias. E aí as hemácias vai passar pelo seu corpo distribuindo esse oxigênio para você fazer as suas atividades. Lembrem que o oxigênio é responsável pela energia do seu corpo. Ele está relacionado ao processo de respiração celular, que é o jeito que o corpo produz energia. Esse carrinho que nós estamos imaginando só consegue transportar 4 moléculas de gás oxigênio por vez. Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui, então, imaginando o nosso carrinho. Pessoal, aqui eu quero fazer um parênteses, né? Nós vamos imaginar esse carrinho transportando essas 4 moléculas de oxigênio, porque a hemácia ela tem uma proteína conhecida como hemoglobina e cada uma consegue transportar 4 moléculas de oxigênio. Mas dentro de uma hemácia, a gente tem várias dessas proteínas. Então, no total, seriam várias moléculas de oxigênio sendo transportadas. Mas para ficar mais fácil de imaginar, nós vamos imaginar aqui ela só como com 4 passageiros no nosso carrinho. Como o ar está rarefeito, esse carrinho vai passar e ele não vai encher de oxigênio como se estivesse na quantidade a nível do mar. Então, ele vai partir para dar uma volta no seu corpo, distribuindo as moléculas de oxigênio com uma lotação menor. Isso quer dizer que vai chegar menos oxigênio nos seus órgãos. E é por isso que você vai se sentir cansado, com tontura, é como se o seu corpo estivesse economizando energia, já que a molécula que é fundamental para produzir energia está chegando em pouca quantidade. Ao longo do tempo, o seu corpo vai passar a fabricar mais hemácias
e aí você vai ter mais carrinhos. Então, mesmo que ele transporte menos, você vai ter uma quantidade maior sendo transportada de oxigênio, porque são poucos, mas em muitos. E aí os sintomas começam a desaparecer até desaparecer totalmente. Essa compensação do nosso corpo, a falta de oxigênio, né, ao ar rarefeito, é o que faz quando um jogo, ele é muito importante, um jogo de futebol, e ele vai acontecer numa dessas cidades de grandes altitudes, que os jogadores vá para o local do jogo alguns dias antes para sofrer essa compensação da falta do oxigênio em grande quantidade. Essa camada de ar que existe em volta do nosso planeta, ela pode ser dividida em 5 camadas. Na verdade, gente, não existe uma linha que as divide, não é uma divisão visível, mas dá para agruparmos elas em 5 camadas e estudar suas características. A camada mais próxima da Terra é conhecida como troposfera. Então, ela vai do onde nós estamos no solo até 16 quilômetros de altitude. É nessa camada que nós vivemos, essa camada de ar que nós estamos inseridos, e conforme nós vamos subindo nela, né, a altitude mais alta, a temperatura vai caindo. É também onde tem a maior concentração de ar da atmosfera, porque está mais próximo da Terra, então tem uma ação maior da força da gravidade, e onde existem as manifestações da natureza, chuvas, relâmpagos, ventos, todas essas variações climáticas. Entre a troposfera e a próxima camada, nós temos uma tropopausa, que é a camada de transição entre essas duas camadas que nós vamos estudar. E muitos aviões, eles podem ir na troposfera ou podem ir na próxima camada, na estratosfera. Esses aviões aqui da estratosfera são mais os aviões militares ou supersônicos. Mas também alguns voos comerciais podem fazer a rota aqui na tropopausa, que daí a ideia é evitar todos aqueles fenômenos climáticos que podem prejudicar o voo. A estratosfera é a segunda camada, ela vai até os 50 quilômetros de altitude, o ar já é mais rarefeito aí, a gravidade já está tornando ele mais rarefeito, e é onde se localiza a camada de ozônio, que nós estudamos. A camada de ozônio é aquela que não permite a passagem da radiação ultravioleta. Lembrem que quando abrem buracos nessa camada e essa radiação entra em grande quantidade, aumenta a chance de desenvolvermos o câncer de pele. Nós temos a mesosfera, daí o nome meso fica no meio, né? 2 para baixo, 2 para cima. Ela vai entre o quilômetro 50 a 85 de altitude e a temperatura cai bastante, chegando a menos 90 graus Celsius. Essa é a camada que vai retardar o movimento dos meteoros. Então, o meteoro, quando ele entra na atmosfera terrestre, ele vai raspando e aí ele vai formando gases, vaporizando, e muitas vezes ele acaba sendo todo consumido e não chega a bater na superfície terrestre graças a essa camada, a mesosfera. Nós temos a termosfera, que é onde nós temos radiações solares e cósmicas fazendo a temperatura nessa região subir. Ela chega até 500 quilômetros de altitude. As moléculas e os átomos dessa região sofrem transformações, adquirindo uma carga elétrica, e daí nos permite refletir as ondas de rádio de volta à superfície terrestre. E é nessa camada que ocorrem as auroras boreais, lá no Polo Norte, e austrais, no Polo Sul. As auroras, elas são provocadas pelo choque das partículas que estão aqui na termosfera com as partículas que vêm do Sol, e daí dá aquele fenômeno bonito. E a última camada é a exosfera. A exosfera já é uma divisa entre a atmosfera e o espaço exterior, com baixíssimas concentrações de gases, dentre eles o hidrogênio e o hélio.
Pessoal, essa divisão ela é do planeta Terra, né? As atmosferas e a presença de gases ou não em outros planetas são diferentes. E aqui vamos terminar esse assunto com duas curiosidades. Quando a luz solar ela entra na nossa atmosfera, ela sofre uma refração, ou seja, ela vai mudar de direção porque ela está mudando de meio. E aí os gases que formam o ar fazem espalhar a luz azul. Então é por isso que nós vemos o céu azul. Ao entardecer e ao amanhecer, os raios solares que entram na atmosfera, eles vão percorrer camadas mais grossas de ar. E aí as luzes que vão ser espalhadas vão ser o vermelho, o amarelo e o laranja. E daí nós vamos ver um amanhecer e um entardecer meio alaranjado. Esse daqui é um entardecer meio alaranjado. Isso também é comum quando chove, porque daí as gotículas de ar espalham mais essa luz laranja e avermelhada. Espero que tenham gostado e até a próxima!